Então, o nosso tema hoje é lixo no poço. Um dia a Rebeca falou assim, mas de onde você tira essas coisas? Mas é o seguinte, vou explicar. Lá nos primórdios, né? Sabe que naquela região lá onde a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, onde o primeiro povo morava, lá é quente pra caramba, deserto, eles não têm água. Água é a coisa mais preciosa que tem. Por isso que se você for ver lá Elias, quando ele estava lá no bate-boca com a Jezabel, e tinha lá que ia rolar o que ele fez? Qual foi a oferta? Derrama água sobre tudo. Porque água era a coisa mais preciosa que eles tinham. Derrama água e Deus desceu o fogo do céu e queimou o sacrifício, tá. Quem não sabe essa história, depois a gente conta. Mas água é uma coisa muito preciosa. Então era assim, cada uma de nós tem uma propriedade e nós estamos em luta, os reinos estão em luta, certo? Então, eu me junto com a Cleide, vamos lá derrotar a tribo da Sayonara. A primeira coisa que eu faço, nós vamos lá de noite e entulho os poços dela. Porque você tirando a água. Então, às vezes, nós temos a história lá, né? Que está em Gênesis 26, que eles entulharam mesmo, jogaram até pedra em cima. Mas muitas vezes jogava sujeira, contaminava o poço, porque contaminou o poço, acabou com o povo. Porque o que você faz numa sociedade que não tem água? Tá? Todas as vezes. Então, ó, o primeiro texto que eu separei está lá em Gênesis 26, 15, que é sobre essa história, que Abraão tinha morrido, né? E Abraão era muito rico, tinha cavado muitos poços, e o povo quis brigar com o filho dele, que era Isaac, e vieram e entulharam. Então diz assim: e por isso entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os com terra. Quer dizer, simplesmente eles não contaminaram a água, eles tamparam, tá? Encheu com terra, certo? O que tem no fim do poço? Muita gente fala, o fulano está no fim do poço. Gente, no fim do poço ainda tem água limpa, tá? O duro é sair para o esgoto. Então, pensa bem, se você está no fim do poço, nem tudo está perdido, que no fundo do poço tem aguinha limpa e fresca. Então, por mais que você sinta no fim do poço, tem uma coisa boa, você ainda consegue sair, não é o fim, tá beleza? Não podia perder essa, gente, desculpa. Desculpa nada, porque eu acho máximo essas coisas. Então, vamos lá. A água precisa de um poço, ela precisa ser limpa. E todas as vezes que a gente fala de água, veja bem, Jesus diz que ele é. Muitas vezes ele falava que ele era a água, porque a água é essencial para o seu corpo, né? Então, você fica sem comer. Até esqueci os dias, gente, mas assim, sem comer, você aguenta, né? Muitos dias. Sem água, não. Se você ficar sem água, você morre muito mais rápido do que sem comida, tá? Por isso que Jesus fala que ele é a água da vida, aquela história lá dele encontrando com a samaritana, ok, tá beleza. Só que uma fonte, né, um poço no meio de uma cidade, ela tem que ter água limpa e fresca, certo? Para poder saciar a sede das pessoas. Você precisa proteger o seu poço. Porque o mesmo poço, a mesma fonte, não pode jorrar água limpa e suja. Ou a água está limpa ou a água está suja, tá? Então, vamos colocar que você é um poço colocado num deserto e as pessoas vêm até você para beber dessa água. Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. Que tipo de água você está oferecendo para as pessoas? Água limpa, água que refresca, água que vai fazer bem, ou a sua água é amarga, a sua água é suja, a sua água é contaminada, a sua água tem cloro demais. Que tipo de água que você é nesse momento? Sabe o que acontece a água com cloro? Vou contar para vocês. Então, vamos, não, primeiro, água limpa, aquela agradável, belezinha, tá? Tudo bem. Água suja, aquela água que a pessoa toma e sente gosto ruim, que ela tá suja, água contaminada, tem verme. E o que é água com cloro? Água com cloro é aquela que acha que vai limpar tudo, que ela é tão limpa que ela vai limpar tudo e acaba sendo indigesta para as pessoas. Quantas vezes a gente sente em cima da nossa santidade, achando que nós temos que ser cloro para as pessoas beber? Gente, isso aqui não estava no texto, a história do cloro, tá? Veio agora, tá? Mas não é? Não é? Que tipo de água você está sendo para as pessoas que estão te cercando?
tá? Você está matando a sede das pessoas, você está contaminando as pessoas, ou você está tentando clorar essas pessoas, tá? Só para mais bonde, nós estamos falando de poço sujo, tá? Ok. Então, você vai me dizer, mas eu tenho. Mas, o que acontece? Sempre vem alguém e tenta entulhar os meus poços. O que é entulhar? As outras pessoas, as pessoas vêm tentar fazer você ser inativo, fazer você anular você, fazer neutralizar você. Então, vem e jogam terra no seu poço. Às vezes, jogam pedras para que você se cale. Quantas vezes você sentiu vontade de se calar numa situação porque de tanta pedrada que você recebeu? Só que eu vou te contar, quem nunca recebeu pedrada na vida? Só que eu vou contar um negócio para você. Árvore sem fruto não leva pedrada. Quem leva pedra é a árvore que dá fruto. Ok? Bom, voltando para o poço, que nós estamos lá no poço. Quando você está jorrando água boa, vai ter alguém que aqui nesse caso eram os inimigos do povo, vão querer sujar o seu poço e vão querer jogar coisa lá dentro, certo? Então, o que é? Nossa, sabe qual é o maior lugar de território de assassinato na nossa sociedade? Vocês pensam que a boca de fumo não é, são os lares, são as casas. Você quer ver? Eu chego e falo pro meu marido que ele é um bêbado, que ele é um fracassado, que ele é um alcoólatra, que ele é um incompetente, que ele é um burro, eu estou matando ele. Aí o marido chega para a esposa e fala assim: você é feia, você é gorda, você é burra. Isso é assassinato. É a outra pessoa jogando lixo no seu poço. Agora, eu vou te dizer, se chega de manhã, a hora que você acorda, o seu marido dá uma dessa em você, você vai conseguir jorrar água boa o resto do dia? É muito difícil, então é muito fácil você usar na teoria isso. Mas aí o que acontece? Eu ligo para a Sayonara hoje para conversar com ela, e ela pega, ela tá sabe, tá com TPM, e ela me dá uns coice. E aí? Sabe? Eu lembro de um dia, gente, eu lembro tanto dessa experiência. Eu estava no culto de domingo pedindo para Deus trabalhar a minha paciência. Gente, cuidado com o que vocês pedem para Deus, porque Deus dá com exercício, tá? No culto de domingo, Senhor, me dá paciência, me ensina a ser mais paciente. Na segunda-feira, uma fulana da igreja liga para mim e fala assim: você sabia que eu ver você lá na frente da igreja? Isso é um mau testemunho, porque todo mundo sabe que você tem uma filha, todo mundo sabe a vida que você tem, e você lá na igreja, isso escandaliza tudo. E eu estava fazendo um trabalho com as mulheres. Eu peguei e falei, nossa, liguei para o pastor, para a mulher dele, e falei, ó, não vou fazer todo esse programa que eu vou fazer, eu não vou mais, porque tem uma pessoa que ela diz que cada vez que olha para mim, ela se sente ofendida, porque eu era separada, tinha uma filha e estava na frente da igreja. E eu chorei tanto que ela pegou e falou assim, peraí, você vai deixar de fazer porque ela se sente incomodada com você? Aí ela brincou assim, falou assim: o que é? O que aconteceu? Eu falei: então, por que aconteceu isso hoje? Ontem eu estava pedindo no culto paciência. Falar, então tá explicado, filho. Montou a Sueli na sua frente para você ir treinando, porque Deus se dá com exercício. Então, o que acontece? A Sueli tinha problemas, certo? Ela tinha problemas. Então, ela tentou jogar pedras e entulhar o meu poço. E ela estava conseguindo, que eu estava a ponto de largar tudo. Então, é fácil? Não é. Mas tem jeito? Tem. Eu sempre gosto de vir aqui com vocês para solução. Então, vamos lá. Tiago 3:10 diz o seguinte. 10 e 11. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é assim que acontece. Aí o pessoal pega texto isolado e acha que está dizendo que Tiago está falando que da mesma boca sai bênção e maldição. Não, ele está falando, meus irmãos, não é assim que acontece. Do mesmo poço não pode sair água boa e água ruim. Tá? Então você tem que ver qual é o tipo de água, e não é escolher, não, você tem que observar e reconhecer qual é o tipo de água que está saindo de você. E aí depois, no 3:11 ele fala: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo?
Aí eu gosto dessa palavra, por isso que eu pus aqui, porque às vezes você não está nem clorando as pessoas e nem você está contaminando, você está sendo amargo, porque você é uma pessoa amarga. Você é amargo porque as pessoas falaram coisas para você. Você é amargo porque os seus filhos estão preocupados cada um com a sua vida, o seu patrão não te valoriza, o seu cliente diz que você que tem profissional melhor do que isso e N coisas. Então, você fica amarga. Então, você não vai conseguir estar amarga e jorrar água doce. Não vai, não vai, mesmo que você tente. Gente, a única coisa que eu vi aqui que faz isso é as torneiras aqui dos Estados Unidos, que você, de um lado, água quente, do outro, água fria. Mas quando você vira, muda a fonte. Não é da mesma fonte, tá? Então, não é exceção. Aí eu quero falar para vocês o seguinte. Isso é para não vocês responderem para mim, tá? Isso aí é papo da Márcia, eu tô tomando o lugar dela aqui, né? Aí você tem que pensar, você se deixou, pelo estado que você está hoje, você deixou se contaminar com o que alguém jogou em você? Você chegou a esse ponto? Você tem que usar uma peneira para proteger, porque as pessoas vão tentar jogar. Com certeza, não. Se alguém te vendeu o evangelho da maciota e que tudo é maravilhoso e que você não vai ter problema porque você está seguindo a Deus, esquece quem falou isso. Eu tenho uma notícia para te contar. Chuta o balde, porque não é assim. Aí é que as lutas vão começar, tá? Então, o que acontece? Se alguém tenta entulhar o seu poço, se alguém tenta contaminar sua água, se alguém tenta sujar, deixar sua água amarga, você tem que usar uma peneira na sua, uma tampa no seu poço. E aí eu te pergunto, você sabe qual é essa tampa? Essa tampa se chama o Espírito Santo. Quando você está protegido pelo Espírito Santo, as coisas vêm e as coisas vão, tá? Eu vou contar uma experiência para vocês que foi muito dura na minha vida. Foi uma vez que o pessoal ia orar no monte. Até achei engraçado que o monte que foram olhar não era subida, era descida. Mas tudo bem, eu fui, né? Era para orar no monte, vamos lá de madrugada. E foi muito engraçado porque eu nunca tinha ido. Ah, vamos orar no monte. Quando eu esperei subida, tinha umas vacas. Aí a menina me falou assim: você tem que botar a calça, a meia, por cima da calça. Eu não entendi por quê. Porque o lugar era um pasto de vaca e para os carrapatos não entrar na calça, tá? Só que ela me falou isso lá. Ela não falou antes. Ela me falou depois que eu já estava lá. Ok, foi lá. Falei, já que eu tô aqui, eu fui 2 vezes, uma vez era monte mesmo, mas eu fui 2 vezes orar para ver como é que é. É uma experiência incrível, que eu sou muito cética nessas coisas, vocês já perceberam, eu sou muito assim, racional, até demais, tem umas coisas que é difícil de acreditar, mas no meio da noite a gente orando e os gravetos que cai da árvore assim, acendiam, tá? Eu peguei uns brilhantes, botei no bolso, no dia seguinte era um mando de caquinho apagado, mas acendia, era fluorescente os caquinhos de árvore na minha mão. Gente, foi uma experiência incrível que eu saí assim, tô no santo dos santos, agora só falta, né? O que acontece? Quando chegou no domingo, eu tive um incidente com uma pessoa, né, que ela queria, não vem ao caso aí, mas ela não estava, era uma pessoa da igreja, e no meio do culto, ela levanta e pede a palavra, e ela vai falar com o pastor. Ela começa a falar com o pastor, gente, eu estou escutando, mas sabe que eu vejo que as pessoas começam a olhar para mim, e assim, o rapaz de trás bateu a mão no meu ombro e falou assim, não liga, não liga, não se preocupa, não é nada disso. Uma outra mulher veio, pegou, sentou do meu lado, pegou a Rebeca no colo, me abraçou e falou assim, tá tudo bem, não acredita nisso que ela está falando. E eu pensando, eu vendo as pessoas, o pastor vai, toma o microfone da mulher e fala assim, minha irmã, isso aqui, o altar não é para fazer isso. E eu vou falar para vocês, eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia. E eu comecei a ver que aí o pastor acabou o culto, as pessoas vieram do meu lado me abraçar, uma veio orar por mim, acho que a Sayonara estava lá esse dia, veio, segurou, pôs a mão na minha cabeça, começou a orar, e eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era, eu estava no culto, e o que aconteceu? Eu fui, acabou, todo mundo me abraçou, eu catei a mais amiga minha e falei assim, o que aconteceu? Ela falou, você não ouviu o que ela falou? Você não estava lá? Ah, eu vi
que ela estava falando? Ela falou assim, ela disse que ela estava decretando maldição na sua vida e na vida da sua filha, que a sua filha ia morrer doente, ficar anos numa cama, comida pelos vermes, e você ia sofrer para ver isso, porque não sei o quê, bababá, bababá. Eu não ouvi isso, gente. Eu vou falar para vocês, eu fiquei sabendo do que as pessoas me contaram, eu não ouvi. Então, eu tenho comigo o quê? Nesse dia, eu estava protegido, o meu poço estava protegido pelo Espírito Santo. Estava falando, a mulher estava falando, mas não vinha, não entrou no meu ouvido. Isso foi o evento assim, mais sobrenatural que eu passei, da proteção de Deus. Então, eu acredito que muitas vezes você fala alguma coisa e a pessoa entende errado, porque existem coisas no ambiente que torcem para a pessoa ouvir errado. Você fala certo, a pessoa ouve errado. E existe o contrário também. As pessoas falam coisas e quando você é protegido pelo Espírito Santo, aquilo não te atinge. Não te atinge. Gente, depois eu fui perguntar para umas 3 pessoas as versões, cada versão era mais horrível que a outra. Eu fico imaginando, se eu tivesse escutado aquilo, acho que até hoje eu ia estar sofrendo a consequência, porque tudo está aqui na sua cabeça, né? E, no entanto, foi assim, a coisa mais forte, a experiência que eu tive mais forte, da tampa do poço. Entendeu? Da tampa. Vou dizer que é sempre assim? Não, viu, gente? Porque às vezes alguém fala uns negócios e ainda fica azucrinado. Fiz o cabelo de uma mulher aí, ela me falou tanta coisa que eu chorei a noite inteira. Achei, ela não gostou. No dia seguinte, ela já me mandou 4 amigas e já voltou 3 vezes. Então, por que falou aquilo no dia? Mas então, acho que isso é para depurar o nosso espírito, né? Mas nós precisamos ter uma proteção no nosso poço. Então, eu sempre digo assim: você já fez alguém sorrir hoje? E se você não conseguir fazer uma pessoa rir por coisas boas, conte uma piada. Porque você tem que se jorrar água fresca, não importando com o que tentaram jogar em você. Se o seu poço está tampado, nada vai poder. Então, o que acontece? Não se deixe contaminar, não deixe que os outros venham entulhar os seus poços, contaminar a água ou entulhar. Então, de repente, você para de falar para as pessoas porque tamparam a sua boca. Por que tamparam a sua boca? Quem foi que tampou? Gente, isso aí é tudo gente da conspiração, é gente que é do outro time. Tá entendendo? Você não pode. É fácil? Não é. Só pelo poder do Espírito Santo que você consegue acordar de manhã e falar assim: hoje nada vai tirar o meu bom humor. E eu sempre digo para vocês, isso eu vejo de experiência aqui na minha casa, tá? O seu humor vai determinar o humor de toda a sua casa. O seu humor vai determinar o humor do seu trabalho. O seu humor vai determinar aonde você estiver. Tá? Então, o que acontece? Ah, mas como que eu vou fazer? Já jogaram todos os lixos aí. Ah, vai na psicóloga, vai lá na Márcia, conta os problemas, a Márcia leva os papos com você, dá uns tapas na sua orelha, e você se liberta daquilo e tenta não deixar atingir, porque é o seguinte, cada um joga o que tem. Então, se uma pessoa vem e joga todo o lixo em você, é isso que ela tem para jogar. Então, você tem que botar uma tampa no seu poço. Até para quê? Para que amanhã ela consiga vir matar a sede em você. Ah, mas isso não é justo. Ela tentou sacanear comigo, eu vou sacanear com ela. A Bíblia fala um negócio muito legal que é jogar brasas vivas na cabeça do outro, né? É fazer o bem para quem está te fazendo mal. É fácil? Não, Jesus não mandou dar outra face, né? Então eu lembro que a minha avó falava assim: ah, se eu fosse Deus, eu fulminava aquele. Isso não é Deus, isso é o capeta. Faz alguma coisa que você não gosta, você fulmina. Cadê o amor de Deus, né? Então, o que eu quero falar com vocês hoje foi uma mensagem que eu tive essa semana, que aliás, eu comecei a ouvir isso acho que foi na segunda ou terça-feira, que é a história do poço. Eu não vou permitir que entulhem o meu poço, mas eu também não vou permitir que contaminem o meu poço. E eu não vou permitir que a minha água seja um clorox para acabar estragando a vida de quem está do lado. Toma um gole de clorox puro, de cloro, e diga o que vai acontecer. Você não é santo o suficiente para desinfetar o mundo. Você tem que ser água fresca e limpa. E da onde que vem a água? Jesus diz: venha a mim, todos que têm sede. E se você estiver ligado em mim, você também vai jorrar água limpa. Tá? E eu vou botar uma coisa para a gente escutar, que é uma música, eu gosto de colocar música, e que eu acho que serve, tem letra, e eu quero que sirva como estímulo para nós essa semana.
para essa semana, para as lutas que nós temos. Todas as semanas nós temos lutas. Todos os dias nós temos luta. E que nós sejamos, assim, revestidos para poder enfrentar. Então, vamos... Cadê aqui? Já perdi aí, ó. Pensei que eu ia fazer tudo certinho. De vez em quando eu perco. Vamos lá. Preste atenção na letra, que isso é uma promessa para a sua vida, tá? Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus. It's Aspen Dental's Everyday Smiles event, where new patients get a full exam and set of x-rays with no obligation. No insurance, no worries. It's free. Plus, right now, every patient... Os poços querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Declare, eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Que coisa, hein? Que coisa. É isso que você tem que saber. Se você tem a marca da promessa, não permita que entulhem os seus poços. E eu vou falar uma coisa, às vezes a coisa está tão perto e o inimigo não pode entulhar os seus poços, ele faz o quê? Ele põe uma venda nos teus olhos para que você não veja.
para que você não veja. Às vezes você não está vendo, é porque o inimigo botou alguma coisa na sua frente para você não ver. Não permita isso. Isso você só vai conseguir com a proteção do Espírito Santo. Põe uma tampa no seu poço, separe o que pode contaminar a sua água, separe o que pode entulhar a sua água, e eu quero que você seja a bênção durante toda essa semana, que você possa jorrar por onde você vai. Água limpa, água fresca, que mate a sede das pessoas e que as pessoas sintam prazer de estar lá, de estar perto de você. Sabe por quê? Porque você tem a marca da promessa. Amém?